Agora está gravando. Tá. Legal. Vocês conseguiram acessar lá pelo YouTube, pessoal? A gravação? Não sei se alguém conseguiu acessar. A aula Sim. que você falou do Ulisses? Sim. Não a aula do Ulisses. A Não, nossa aula do aula, professor o mesmo. nosso encontro. Não, só para ver se deu certo. Sim, eu Sim, consegui sim. pelo Moodle, que você colocou lá gravada. Não, essa é do BBB, Gabi. Aquela do YouTube, não era? Isso, a É do do YouTube. YouTube. Isso. Sim. Você vê que então Deu pra agora ver, eu virei um YouTuber agora. Hein? Vamos lá. Ó, então Todos vamos os lá. professores estão virando blogueiros. Nossa, velho, tá demais o negócio aqui. Mas olha só. Então, e aí a gente vem um assunto muito importante, bem atual, que é a sociedade toda ocidental, o mundo todo está depositando uma fé na ciência que ela vai ter que resolver essa questão do vírus, né? Do coronavírus. E a gente viu, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir ontem, né? Como é o nome? O biólogo lá no Roda Viva. Foi muito bom o programa, inclusive, né? No Roda Viva. Isso, né? Eu esqueci o nome da figura, mas eu mandei para vocês o convite até. Deixa eu ver aqui. Átila. Do Átila, isso. Ele tem um blog muito legal. Esse cara tenta popularizar o Nerdologia. Átila. Oi? Chama Nerdologia o Isso, canal no YouTube dele. Você conhece, Jonas? Conheço. Eu não Muito conhecia, por bom. incrível que pareça. E aí é Muito legal, bom, né? muito Porque ontem ele meio que colocou um pouco, né? Jogou em alguns momentos água fria no pessoal. Falei, calma aí que a coisa leva tempo. Então, lidar com o tempo, pessoal, ainda mais essa sociedade meio aligerada, isso acontece na ciência também. Por isso que, às vezes, as questões éticas estão colocadas, às vezes, né? O cara divulgar um resultado que ainda não está pronto, blá, blá, blá. Então, é interessante isso, porque o cientista, ele lida, então, com um repertório de atitudes, né, de conteúdos atitudinais, para ele ser competente ou não, né, para ele ter habilidade ou não, né. Então, é importante isso, né, que a gente saiba vincular, né, para que não fique solto. Muito embora o que nós estamos estudando agora, pessoal, acho que nenhuma disciplina do teu curso aborda isso de uma maneira mais calma e aprofundada que a gente está abordando, né? Os aspectos da psicologia, do desenvolvimento moral. Isso tem sido a nossa tônica. Então, eu não sei se vocês viram no guia de aprendizagem dessa semana, no nosso guia. Tá no Moodle. Isso, Uhum. e tá no Moodle, né? Eu dou a dica para vocês verem a aula do Ulisses Araújo, né? É uma aula que esse grupo aí eu fiz uma pós com eles lá na USP, foi um lato senso que eu fiz sobre ética, valores e cidadania, né, na escola. Então eu estou partilhando uma aula que é pública, então não tem problema nenhum de acesso. Mas o nosso guia de aprendizagem eu te dou também o texto, né, dele. Ou não? Não dei o texto. Sim. Não, eu dei até uma. Para quem quiser aprofundar essa questão, que eu acho que alguns de vocês se interessam, eu acho que é um texto muito legal. Ele vai falar um pouco sobre a construção social e psicológica dos valores, né? Acho que isso é importante. Só para... Deixa eu voltar para o vídeo. Aliás, Pro, eu até queria agradecer pelo texto, porque, nossa, para mim, lendo o texto, eu consegui ficar... Eu entendi melhor essa questão Pode dos falar, valores, você ficou de como apaixonada funciona. pela área, é isso? Não exatamente. Acho que apaixonada é uma palavra muito forte. Eu consegui entender. Pois quando eu vejo essas coisas, eu fico arrepiado, eu fico apaixonado, sabia? Eu ainda estou construindo para ver se eu vou me apaixonar ou não. Tá bom. Espero que até o final do semestre você não precisa construir uma relação de amor e ódio, não. Estou brincando aqui, mas é só para. Mas olha só, pessoal, deixa eu só compartilhar então o guia, só para a gente poder pelo menos pontuar, porque eu acho que grande parte de exposição conceitual vocês vão pegar na aula lá do Ulisses, né? Então não fica só com a minha cara o curso aqui, mas vamos lá, deixa eu te mostrar o guia. Então, a leitura opcional, todos conseguem ver? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. A leitura, que é opcional. Sim. Então, quem quiser... É um texto um pouco mais longo, acho que é um artigo de 20 páginas, acho que é alguma coisa assim. Mas o videozinho leva uns 16 minutos, vale a pena você olhar, porque aí vem, então, essa questão que, inclusive, eu estou solicitando a vocês para esse
essa produção escrita que vocês vão fazer no seguinte, né? Ele vai abordar 7 dimensões que as escolas deveriam cuidar, deveriam prestar atenção para realmente ser uma escola que seja um... O que é uma escola democrática? Aquela que vai cultivar os valores sociais e democráticos, né? Quer dizer, os valores éticos morais, esses que a gente fala que toda a sociedade moderna aposta, né? Se você tiver curiosidade em saber quais são esses valores, eu já tinha falado a vocês pelo texto pelos slides, o que a Adela Cortina fala, né, dos valores. Não, a Adela Cortina, não a Carvalho. Ela fala sobre os valores éticos morais, são os valores valorosos, né? Aquele é o valor que vale mesmo, né? Que coloca o mundo em movimento, que se você tirar esse valor, você vai desumanizar, né? Então, é importante, você vê que nós estamos vivendo dias aí que está sendo muito legal, né, pessoal? Identificar que, ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma crise, né, uma crise que esbarra em valores materiais, valores econômicos, aí, mas, ao mesmo tempo, outros valores estão sendo exercitados, né? E estão sendo colocados em prática por muitas pessoas, né? Solidariedade, por exemplo, né? A alteridade, né? A empatia, né? Acho que lógico, a despeito de que, né, é interessante isso, né? Você tem sempre essa dimensão, 2 dimensões sendo consideradas no mundo real, né? Quer dizer, essa dimensão de que as pessoas, ninguém é boa de tudo e ninguém é má de tudo, né? Esses extremos, eles são complicados. Então você tem atitudes aí de solidariedade, né? De empatia, de percepção também. Eu acho que tem sido um tempo muito importante para as pessoas se perceberem, né? Eu não sei se você tem conseguido conversar com pessoas que estão no seu entorno mais próximo, né? Mas olho no olho um pouco, né? As pessoas estavam deixando um pouco de conversar. Não sei se a conversa tem sido restituída um pouco nas famílias e no entorno social mais próximo, né? Perceber, por exemplo, não sei se você, da janela da sua casa, do seu apartamento, você consegue ver alguma mancha verde, né? Algum ser vivo vegetal, por exemplo. Aprecie isso que vai fazer bem para a tua cabeça, né? Então, você está cultivando, você está se sensibilizando a um repertório, está valorizando coisas que, às vezes, o cotidiano deixa a gente meio cego para isso, né? Então, lógico, viver período crítico não é bom, né? Mas eu acho que tá todo mundo, acho que colocando isso, né? O pessoal, o susto, né? Essa situação tem assustado as pessoas, né? E com muita razão, né? Mas eu acho que as pessoas tem um bocado de gente afirmando, né? Que a gente não vai voltar para o mesmo mundo. Ontem mesmo o biólogo lá falou, né? Sob o prisma da ciência, que os comportamentos humanos vão se alterar um pouco, né? Então, se você pegar os grandes pensadores, eles têm apontado para isso também, né? Que o mundo agora vai precisar de um jeito... A gente precisa ter um outro jeito de estar no mundo, né? Agora, mas isso não é o nosso assunto, ao mesmo tempo é o nosso assunto, né? Mas o que eu queria te apontar é que o Ulisses, então, ele vai destacar 7 dimensões, tá bom? No videozinho. Não sei se todos assistiram, eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas ele vai abordar 7. Okay? Eu queria que você, e aí eu vou para baixo aqui para te socializar aqui, o que eu estou esperando nessa síntese. Não precisa consultar nada, tá, pessoal? Escreva aquilo que vai revelar a tua compreensão até o presente momento. É muito melhor isso para eu poder dar uma devolutiva mais... Aí entra a figura de uma avaliação um pouco mais formativa, ok? Do que politicamente correta. Então, tenta produzir um texto e, é lógico, você vai ter vontade para produzir esse texto, ok? E que não seja aí mais que uma página. Lembra bem, é digitado que você vai fazer, tá? E me manda em Word para eu poder fazer considerações, qualquer coisa nele mesmo. Se bem que o Moodle permite que eu faça comentários em PDF também, mas como agora eu deixei em Word mesmo. Mas vamos lá. Eu queria que, nesse aspecto, você escolhesse apenas 2 dimensões. Eu vou pintar aqui para você ver o que eu estou falando. Ó. Selecione 2 dimensões apresentadas no vídeo, ok? Ele vai apresentar 7. Eu queria saber, na tua opinião, se você tivesse, ele está te apresentando 7, quais
e aí alguém está te pedindo, que sou eu, para você selecionar 2 apenas, né? Eu queria que você escolhesse 2 e justificasse o porquê, tá? Só lembrando que essa produção textual aqui, ela não está vinculada apenas a isso aqui que eu estou destacando, ok? Eu queria que você escrevesse alguma coisa do que você tem aprendido até agora em relação ao tema conteúdos atitudinais, tá bom? Lógico, se você quiser consultar as fontes para você alimentar o teu cérebro aí para empreender um texto, fique à vontade também, tá? Mas tenta ser o mais livre possível no sentido de revelar a tua própria compreensão. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo o que eu estou falando? Por enquanto, sim. Sim, professor, tá claro. Beleza, gente. Deixa eu só agora, desculpa, eu vou agora compartilhar outro slide, que é aquele, só para a gente encerrar esse assunto aqui, porque a próxima semana a gente vai entrar nos conteúdos procedimentais, tá bom? Então, lógico, então aproveite para você tirar dúvida. Como que eu faço aqui para... Caramba, eu já tinha salvo esse... peraí. Vamos abrir de novo aqui, velho. Eu já tinha aberto aqui. Ai, meu Deus. Agora eu acho que vai ficar melhor. Professor, você está conseguindo ver? Dúvida. Oi. Sim. Só uma perguntinha. Dúvida... Consegue ver sujeito moral? É o que está aparecendo para vocês? Dá para ver, sim. Perfeito. Legal. Diga lá. A minha dúvida é mais com relação à sua aula, mais especificamente, porque geralmente quando a gente vê esses conteúdos, né, procedimental, atitudinal e conceitual mesmo, a gente vê atitudinal por último. E eu queria saber se tem alguma palavra do professor sobre isso, se foi uma intenção mesmo. Eu imagino que sim, mas eu queria entender. Porque geralmente boa. A atitude é sempre por último. A gente deixa para lá. Isso, se der tempo. Eu não queria... eu poderia ter começado a falar até por ele, antes dos conceituais, né? Mas eu peguei o embalo lá das nossas aulas, mas eu tenho uma intenção, sim. É a Amanda, né, que falou? Como eu não estou vendo aqui. Mas isso, Amanda Monique, professor. Legal, Amanda Monique. Então, olha só, foi intencional. Por quê? Eu queria estabelecer um vínculo direto entre o último repertório de conteúdos, que são os procedimentais, com o próximo tema nosso, que é problematização, entendeu? Porque para eu poder botar os problemas verdadeiros, né, sobretudo os problemas verdadeiros, ou o exercício de problematização, ele agiliza, ele facilita muito a aprendizagem dos conteúdos procedimentais, entendeu? Lógico, uma aula expositiva, ela também... Repete, professor. Eu vou repetir. Então, a pergunta da Amanda, por que eu deixei os conteúdos procedimentais em terceiro lugar agora, que é a nossa próxima semana? Foi intencional, porque a partir dos conteúdos procedimentais eu consigo fazer um vínculo muito tranquilo, fica mais fácil para vocês perceberem a importância do próximo tema, que é problematização, entendeu? As atividades práticas, que são os problemas no ensino de ciências, eles são fundamentais. E eu me penalizo em dizer que seria mais legal aprender isso fazendo, né? Como a gente está meio que isolado, vai ser, eu posso até tentar filmar um experimento aqui, mas tem alguns deles que eu já tinha selecionado para a gente poder fazer um laboratório, né? Mas a gente pode fazer, a gente faz. Eu falo o material que você tem que providenciar até lá e a gente vai tentando fazer. A gente pode fazer uma aula interativa assim, lógico que às vezes vai mais tempo do que a gente tem aqui, né, nos momentos síncronos aqui, né, do Zoom, né? Mas enfim, um jeitinho a gente vai dar. Independente disso, no nosso retorno, né, e nada impede que em outro momento, não precisa ser na aula durante o meu curso também, que a gente faça isso também, tá, pessoal? Como a nossa visita em loco, fazer uma ida para conhecer a Pedra Grande e tudo mais. Esses momentos são riquíssimos para você mobilizar todos esses repertórios de conteúdos, né? Mas, então, voltando, Amanda, te respondi? Respondeu, professor. Obrigada. De nada. Então, vamos lá.
Ó, pessoal, sobre o sujeito psicológico, a gente já tinha falado sobre isso, eu vou passar rapidinho aqui, ó, moral da coação e cooperação, lembra? Tá? A gente falou que as relações intersubjetivas, elas são importantes. Ah, deixa eu fazer aqui um destaque muito legal, positivo, para quem participou do fórum, né? Obrigado aí pela participação de vocês. Eu achei legal, cada um vê a postagem do outro, a gente cresce um com o outro, ok? Eu dou os meus pitacos lá, tá? Mas eu sou apenas mais uma voz, tá bom? Mas acho que assim, vocês estão revelando um nível de compreensão muito legal, eu fico feliz por isso, tá? Colocando mesmo, vinculando. Quando que um professor sabe que o aluno aprendeu, né? É quando você começa a fazer vínculos, né? Então, por exemplo, alguns colocaram, me lembro agora, eu podia até estar com ele aberto aqui, eu me lembro Amanda, que foi da semana passada, tá na aba da semana passada. A Amanda, tem mais 7 mensagens aqui, e até hoje, né? Até hoje meia-noite, hein, pessoal? Depois eu vou ler essas 7 ainda que eu não li. Mas eu vi o vínculo da Amanda Porfírio botou um videozinho legal lá, eu gostei. Eu vou ler as demais que eu não li e dou um feedback aí, tá bom? Eu tenho usado, às vezes, o recurso de gravação também para um feedback geral e pontuando algum aspecto que eu achei interessante, mas eu gostei da participação de todos. Eu achei legal, viu, Porfírio, o casalzinho que não respeita a regra, né? Esses são heterônimos ainda, né? Ou eles olham o quê? É interessante isso, né? Eles podem justificar, mas eu estou pedalando, não estou junto com multidão, não estou em conglomerado, mas eles estão dando um péssimo exemplo, você concorda? Né? Isso que é. E aí a Amanda botou a surfista também que estava lá na praia, mas teve gente que fez vínculos muito interessantes com o que nós estamos vivenciando agora. Então, mais uma vez, parabéns pela participação de vocês, tá bom? Continuem assim. Esse momento do fórum é um momento muito legal também, viu? Bom, vamos lá. Voltando, pessoal, onde que eu tô? Ah, tô aqui. Ai, meu Deus. Eu não sei voltar para o Zoom agora, pessoal. Eu saí da página. Oba, eu vou lá na barra, né? Ai, meu Deus. Ah, peraí. Vocês ainda estão vendo a tela do quê? A Do sua, slide. moral. Ai, meu Deus. Do sujeito moral, a perspectiva da psicologia. Vocês estão vendo ela mover agora? Sim. Sim. Ah, beleza. Sim. Então, vamos lá. Que página que eu estou agora? Leia alguém para mim, para ver se o que eu estou vendo... Sim, Cooperação. cooperação. Ah, perfeito. Então, vamos lá. Ó, então, o que eu queria já, para a gente não ficar muito em delongas aqui, mas vamos lá. Eu queria só abordar meio en passant. Lógico, ele escreve isso aí num livro todo, né, pessoal? Quem tiver curiosidade, foi a única obra do Piaget que ele abordou a questão do senso moral, né? Do sujeito moral. Nesse livro de 1932, Juízo Moral da Criança, tá? Já que o Piaget ele discutiu muito mais aquilo que você já sabe desde sempre, né? Os estágios os estágios de cada criança, né? Ao longo então do alcance da sua autonomia intelectual, né? Então, mas vamos lá. No que se refere então à questão da moralidade, e lembra bem do juízo moral, a gente não está discutindo a ação moral. É importante que a gente destaque isso novamente, né? Ele vai dizer, então, lógico, essas faixas etárias, elas são também muito relativas, tá, pessoal? Não são tão absolutas assim, tá? Por volta de, tá? Então, antes dos 5 anos, a criança ela não tem qualquer noção de regra de consciência moral, segundo o Piaget, tá bom? A partir dessa idade, ela começa a ter uma noção primitiva ainda das regras. E é interessante como que o Piaget viu isso. Então, se quem tiver curiosidade também aprofundar isso aí, pegue o livro, tem na biblioteca. Agora não vai dar para você pegar, mas é um bom livro. Ele faz um diálogo com Durkheim, que é aquele sociólogo, né, o Piaget, e pelo menos são 4 capítulos do livro. Os capítulos do meio ele vai falar, então ele vai descrever um pouco como que ele chegou nesses estágios do senso moral, né? Que são esses praticamente 3 estágios ou predominantemente 2 estágios, quais são? A saber, heteronomia moral e autonomia moral. Como que ele viu isso? É observando as crianças brincando, ok? E lembra, o Piaget partia sempre de estudos clínicos, né? Estudos bem, né? Os seus próprios filhos, né?
E aí ele observava, mas no entorno maior das crianças, no entorno social maior, meninas brincando de amarelinha e os meninos brincando de bolinha de gude, né? Mas ele via, então, as relações que se estabeleciam entre as crianças, né? Para ele poder fazer aí quer dizer, escrever essa obra e estabelecer esses estágios, né? Então, olha só o que ele vai falar. Então, nesse estágio de heteronomia, a regra é absoluta. Então, ele observando as crianças, e você sabe disso, né? Quem trabalha com crianças a partir dessa faixa sabe disso. Ela deve ser respeitada e alguém representa essa regra. Quem é esse alguém? É a autoridade. Quem é? É o adulto. Perfeito. Tá? Então, para eles, a regra emana do adulto, aí entra em pauta que tipo de moral aí? A moral da compreensão, não, da coação, né? Perfeito, Bruna. Isso aí. Tá? É isso mesmo. A moral da coação, ela entra em pauta agora, né? Então, eu respeito porque senão eu vou ter sanção, né? Diga. Mas ela é respeitada porque é um medo da consequência, né? Não por conta de uma... Exatamente. Com medo da autoridade. Entendi. Com medo de alguma sanção, tá bom? Sim. E isso faz parte do desenvolvimento infantil? Lógico que faz. Sim. Você e eu passamos por isso? Passamos. É importante que se passe? Sim. Então, aí eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte: você tem uma sociedade que se diz moderna, que todo mundo quer autonomia, não quer? Sim. Mas é importante que ela passe o quê? Por esse estágio. A pessoa não consegue atingir a autonomia sem a heteronomia. Por isso que o Piaget ele fazia uma crítica a isso, inclusive. Ele falava que quem quiser ler, eu fiz quer dizer, no meu mestrado e doutorado eu abordo isso, mas eu até publiquei um livrinho também que tem na biblioteca, tá? Chama Bioética na Sala de Aula. Mas quando o Piaget ele fala o seguinte, se você abre mão disso, você adulto abre mão disso, você vai deixar essas estruturas. E o Piaget ele é bem estruturalista nesse aspecto. Ele vai falar que você vai deixar essas estruturas anárquicas dentro da criança, né? Então, aí eu queria fazer um vínculo com aquele outro slide demais que eu produzi a vocês, daquela setinha. Lembra como que o indivíduo aprende o valor? O valor? Do fato, não é alguma coisa assim? Não, o fato é conteúdo conceitual. Lembra o conteúdo atitudinal? Como que ele aprende um valor? Ele parte do quê? O valor. De referência? Não, lembra a setinha. Lembra o slide lá da setinha. Para o conteúdo conceitual, ele vai partir dos fatos para os conceitos. Lembra? E para o conteúdo atitudinal? Ele parte do fato. Não, gente. Conteúdo Isso, do fato pro atitudinal. Das normas e das atitudes. Aê! A Fernanda disse. A Fernanda disse. Valeu, Normas Fernandinha. Isso, então, olha só. É que eu não estou lendo. Alguém botou no chat? A Fernanda, mas a gente lê para você. Beleza, que eu não tô, eu estou vendo só os. Mas olha só, isso que é legal. A gente parte do quê? Das normas e das atitudes. Por isso que norma e atitude, ela revela que estágio que você está vendo aí no slide. A heteronomia. Aí, mataram! Heteronomia. Isso, a heteronomia. Por isso que é importante ter a regra. A regra e norma é a mesma coisa. É importante que as crianças, elas têm que ter acesso à regra, à norma. Lógico que tem que ter. Mas é importante, aí vem a ideia do Piaget. Vem bem uma leitura dele. É importante que você explique, que você dê o quê? As razões. É importante que mesmo que ela não entenda completamente, mas é importante você fazer isso. Por isso que muito adulto não quer perder tempo com a criança e explicar a regra, entendeu? Então, você concorda que ao explicar a regra, você está aguçando olha, eu estou fazendo só vínculos. Problematização? Não, mas não. Que análise... Lembra que quando vocês estudaram os conteúdos atitudinais, a gente falou que ele tem 3 níveis de análise. 3 níveis de análise? Ele tem 3, lembra? Você tem a regra, que é o quê? Lembra? Que seriam as próprias... A regra é o lado quê? Não, comportamental. Cognitivo. Comportamental.
Não. A atitude Valores. comportamental. Ah, sim. Olha que legal, olha que coisa louca. Dizer que quando o indivíduo está aprendendo o conteúdo atitudinal, ele está usando o telencéfalo dele ou não? Tá. Então não me venham de dizer algumas Sim. pessoas dizendo que os conteúdos atitudinais é uma questão só de eu acho, ou então é o meu subjetivismo. Eu tenho essa moral e você não tem. Não é. Quando você estuda a razão moral, você também está exercitando o quê? A mente, você está exercitando o cérebro da pessoa, entendeu? No sentido de que ela pense sobre isso também. Portanto, a discussão dos valores é também uma discussão racional. Olha que interessante. Até eu vou gravar essa aula para mim, tá bom? Porque a gente está conseguindo relacionar um monte de coisa que a gente viu até agora. Eu vou retomar aqui para aqueles que, por acaso, não estão compreendendo, tá? O slide agora está apontando para nós o estágio de heteronomia moral segundo Piaget. O que a gente conseguiu fazer um vínculo? De que, tudo bem, esse estágio da heteronomia existe porque existe um adulto, né, que é respeitado, é um respeito unilateral, que a Júlia participou e falou, então é aí, e a Bruninha também falando, é a moral, então, o quê? Da coação, beleza. Tá bom? Aí, putz, ele está me pedindo para eu correr com a reunião aqui, mas vamos lá, vamos correr. E qualquer coisa depois a gente continua, mas vamos lá. E aí você tem, então, também um vínculo com o quê? Com aquela setinha, lembra? Como que eu aprendo? Como que o indivíduo aprende o conteúdo atitudinal, né? Quando ele vai para os valores, né? A partir das normas. E norma, pessoal, é um lado cognitivo. Aí nós estamos fazendo o vínculo. Se é um lado, é o conhecimento da regra. Significa que eu estou aguçando, eu estou mobilizando, então, estruturas cerebrais, estruturas cognitivas. Portanto, dizer que isso não tem nada a ver com razão é falacioso, isso é enganoso, esse discurso. Então, quando se estuda isso, você está botando... Ou então, quando você está tentando que a criança saia do estágio de heteronomia para autonomia, você está também exercitando, então, segundo Vygotsky, que é como que é? A construção social da mente também, né? Eu já estou falando de Vygotsky. Mas vamos lá, então, adiante. Agora, a heteronomia moral, então, ele vai... eu estou repetindo aqui, né? Então, é interessante que alguém representa... Ele vai falar que o julgamento é feito pelas consequências dos atos, tá? O que significa isso? Eu vou voltar nisso aqui, mas deixa eu explicar primeiro a autonomia moral, aí eu volto nesse lance das consequências aí. Então, para ele, a autonomia moral, isso aí, essa faixa etária é bem relativa, né, também, mas por volta lá dos 12, 13 anos, tá? Então, olha só, agora você tem o quê? O indivíduo sabe que as regras elas são o quê? Importantes, porque ele as conhece, tá? E eles conseguem discutir coletivamente o quê? As regras. Quando eu falo discutir as regras coletivamente seria o quê? A moral do quê aqui? Moral da cooperação. Perfeito. Tá? Então, por quê? Eles estão se reconhecendo como iguais. Não é o adulto que está escrevendo uma regra, mas eles estão participando na elaboração dessas regras a partir de um consenso coletivo. Tá? E, logicamente, quando você tem um compromisso na elaboração, é inevitável que você vai ter um compromisso recíproco, então, de respeitar aquilo que foi consensuado. Vocês conseguem perceber isso? Só que isso se faz desde que os sujeitos se reconhecem como iguais. Ninguém é melhor que o outro. Você não vai ter uma autoridade externa. Por isso que em sociedades mais democráticas, isto é, mais democráticas, as pessoas, os sujeitos, a sociedade, né, as pessoas, o cidadão, ele consegue atingir mais rapidamente esse estágio de autonomia moral, se a gente for comparar com sociedades altamente hierarquizadas, entendeu? Como as sociedades que você tem lá um doutrinador. Então, por exemplo, você tem países do Oriente onde a religião tem uma influência muito forte na abordagem política. Todo mundo é heterônimo ali, porque o cara tem que cumprir, que senão ele vai preso, né? Você sabe disso, né? Então, você tem essa confusão essa imbricação entre religião e política, né? Política no sentido religião e governo, né? É um problema muito sério, né?
porque as pessoas ali elas são doutrinadas, né? Então, e se alguns até aceitam, mas foram doutrinadas, né? Então, essas sociedades mais fortemente hierarquizadas, para o Piaget, ele vai dizer que as pessoas acabam por retardar o alcance da autonomia moral, tá bom? Agora, olha só que interessante. Vamos voltar aqui para esse lance das... Opa, aqui, ó. O julgamento. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu joguei 10 xícaras, tá? Sem querer, sem intenção. 10 xícaras no chão e elas quebraram, tá bom? O Jonas, por sua vez, o Jonas está na aula, né? Tá, então Sim, o Jonas, estou na por sua aula. vez, o Jonas pegou 2 xícaras ou uma xícara jóia e jogou no chão, mas intencionalmente. Ele quebrou a xícara. Então eu joguei 10 sem intenção, ele jogou uma. Para a Bruninha, se a Bruna for heterônoma e a Amanda Munique for autônoma, tá? Então, vamos lá. Então, a Bruna é heterônoma. A Bruna, ela vai dar uma penalização maior para quem? Para mim ou para o Jonas? Para você. Eu sou heterônoma, né? Isso. Então, seria para você, porque é pela quantidade. Exatamente, exatamente, né? Então, o julgamento é feito pela consequência. Então ele quebrou mais prato. Então, isso ainda revela uma noção rudimentar ainda, né? Logicamente que ninguém vê a intenção, mas, quer dizer, ninguém é tão assertivo, né? O que tá no íntimo da pessoa, mas você vê a expressão. Imagine que o Jonas, eu vou jogar essa xícara no chão, ele revela. Então, lembra, a intenção dele está sendo exteriorizada, ok? Já para Amanda Munique, que é uma menina autônoma, moralmente falando, no sentido do seu senso moral, vai julgar, vai dar uma penalização, uma penalidade maior para quem? Para o Jonas, porque Eu daria para o Jonas. Isso, porque o julgamento é feito não mais pela consequência do ato em si, mas o quê? Pela intenção. Pela intenção. Tá bom? Agora, eu estou esquematizando aqui por último, pessoal, esse slidezinho, então, que, ó, essa seta significa o desenvolvimento de um sujeito, ok? Esse slide vai estar disponível? Isso, boa, Bruna, boa pergunta. Você pode disponibilizar, por favor? Eu tirei do Moodle mesmo, tá? Eu extraí do Moodle agora. Ele está lá na aba Teoria dos Conteúdos, tá bom? Sujeito moral, tá bom? Ótimo. Aliás, lá a Teoria dos Conteúdos acho que é a aba que tem mais material, né, eu acho, viu, pessoal? Mas fique à vontade de pegar lá, tá bom? Ele é chamado de sujeito psicológico. Sujeito moral. Sujeito moral. Vocês acham lá. Mas vamos lá, então. Aqui, ó, o indivíduo ele vai, então, de um estágio para... Então, tanto o Piaget e o Kober também, eles são meio que esperançosos, né? Em que as pessoas, elas, um dia vão alcançar a autonomia moral. Elas tendem a se transformar. Isso. Alguns de vocês soube lidar muito bem com esse conceito de autonomia moral lá no fórum. Né? Então, por exemplo, teve alguém que lá colocou, acho que foi a Gabriela. A Gabriela falou assim, se o cara no trânsito, né? Se o marronzinho tá lá, ele vai, né? Ela deu alguma situação mais ou menos, eu não lembro se foi exatamente isso, mas é uma situação de trânsito. Foi isso, né, Gabi? Eu não sei se você tá por aí. A Gabi tá pelo chat, eu acho. Ela tá só pelo chat. Mas acho que foi alguma coisa assim. Ela deu um exemplo de autonomia moral. Então, se o marronzinho tá me vendo, eu obedeço o farol. Se o marronzinho não está me vendo, lembra, eu como adulto já, né? Mas ainda, nesse aspecto, eu estou sendo heterônomo. Uma sociedade brasileira que as pessoas têm que ficar cumprindo regras o tempo todo, cara, isso aí é uma sociedade que revela ainda ser muito heterônoma, né? Que não age por princípio, né? Então, lógico, aí você vai falar, mas, Paulo, as regras são importantes. Lembra, as regras antecedem, então, o alcance da autonomia moral. As regras e o cumprimento delas, né? Mas o mais importante é a pessoa saber por que ela está cumprindo aquela regra, né? Então, Paulo, a Gabi confirmou que foi ela que deu esse exemplo, tá? Ela tá o microfone dela não está funcionando, mas ela está pelo chat. Obrigado. Então, percebam, pessoal, que isso tem implicação muito forte para o teu fazer profissional, né? Docente. Então, é importante, quando você for
fazer os seus combinados com seus alunos, que você bota na lousa, que eles construam junto com vocês, né? O Piaget falava sobre isso, que as crianças muitas vezes elas não participam, elas não são do poder legislativo, né? Elas são só do poder executivo. Diga lá. Onde eu trabalho, a gente tem uma atividade com as crianças, que é justamente quando a gente tem que colocar as regras da sala, né? Então, eles pedem para a gente sentar em roda com eles e discutir um pouquinho quais são as regras que tem na escola, o porquê, quais seriam as regras que eles acham importantes para colocar em sala de aula. E eu sinto que dá uma diferença muito grande, é muito legal. Exatamente. Muito interessante isso aí, né? É isso aí, pessoal. Ó, eu vou encerrando por aqui pelo seguinte, ó. Eu estou projetando o Colbert, tá? O Colbert é o seguinte, ele vai exigir um tempo maior para nós, então não quero cansá-los também. E eu vou ficar no combinado aqui de 1 hora. Eu sei que teve uma interrupção, mas para não ficar muita coisa. Então, eu prometo a vocês que nos 15 primeiros minutos do próximo encontro nosso, a gente vai abordar só o Colbert e aí a gente vai começar a trabalhar com os conteúdos, os conteúdos procedimentais, tá bom? Logicamente, à medida que eu estiver recebendo as atividades de vocês, participando dos fóruns, pode ser que a gente utilize esses encontros também para